Bem-estarismo e abolicionismo. Há muito se discute esse tema e eu evitei falar sobre isso durante esse tempo todo por dois motivos. Um, ele gera discussões apaixonadas e às vezes violentas, e vocês sabem que eu não curto violência. E dois, eu não me sentia munido com todas as informações que eu precisava para entender e explicar melhor essa questão. Hoje eu tenho uma noção muito melhor de como tudo isso funciona e eu espero trazer um debate mais sóbrio e menos acalorado sobre o assunto. E aí, bora entrar nesse vespeiro? Entrar no vespeiro é especista? Porque colocar a véspera como... Antes de começar, deixa eu dizer que eu passei muito tempo escrevendo esse roteiro. Deu muito trabalho mesmo de pesquisa e produção, e a edição disso aqui eu não quero nem ver. Então eu volto a insistir se você valoriza esse trabalho e ele te ajuda de alguma forma. Dá uma passada no apoia.se/veganovitor e deixa uma contribuição lá, que isso me ajuda muito com o meu ativismo. Não esquece de curtir o vídeo, que isso também ajuda o YouTube a divulgar mais o meu vídeo, que ele vai perceber que vocês estão gostando muito dele, beleza? Tá, esse tema é muito complexo. E esse tema é tão complicado que eu vou explicar como eu vou explicar, tipo um sumário aqui do vídeo. Primeiro, eu vou definir o que é chamado de bem-estarismo fora e dentro do movimento vegano. Aí eu vou definir o que é abolicionismo animalista e como ele se opõe ao conceito de bem-estarismo. Aí eu vou dar exemplos de situações onde existem discordâncias entre pessoas veganas de ambas as partes, entrando especificamente na polêmica das campanhas contra gaiolas. No final, eu vou concluir com a minha posição e opinião e ainda vou fazer algumas sugestões sobre as melhores maneiras da gente discordar sobre esse tema. Começando com as definições. Bem-estarismo é uma área de conhecimento que estuda maneiras de utilizar, inclusive matar animais com respeito, utilizando práticas de bem-estar, causando o mínimo de dor possível. Bem-estar, inclusive, é matéria em muitos cursos de veterinária e tem gente que trabalha com bem-estar dentro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Sendo assim, para pessoas bem-estaristas, tá tudo bem comer um frango, contanto que ele tenha sido cuidado num quintal, ou tudo bem ir a um aquário da cidade, contanto que os tanques sejam grandes o bastante para garantir que o animal não sofra muito. Existem congressos sobre o tema e profissionais que se especializam nessa área. Nesse sentido, ele não tem relação nenhuma com o veganismo. Falar de bem-estar animal é falar sobre como nossa espécie pode explorar outras espécies de maneiras menos dolorosas, ou seja, é especismo. Dentro do movimento vegano, o bem-estarismo acabou adquirindo um outro significado, e o termo bem-estarista é usado com conotação negativa e em forma de ofensa a organizações ou ativistas que trabalham com medidas graduais para diminuir o sofrimento ou exploração animal. Aqui no Brasil, o caso mais evidente é o das campanhas para eliminar a prática de criação de galinhas dentro de gaiolas ou ainda banir as gaiolas. As ONGs que trabalham com essas campanhas argumentam que, já que as pessoas não vão parar de comer ovos do dia para a noite, essa é uma maneira efetiva de diminuir o sofrimento das galinhas, enquanto quem pensa o contrário critica essas ONGs chamando elas de bem-estaristas. O abolicionismo animal vem como uma corrente contrária que defende que não devemos lutar por nada que não seja a libertação animal e o fim do especismo. Essa corrente é bastante trabalhada pelo escritor Gary Francione, que critica abertamente o trabalho de ONGs que fazem campanhas para melhorar a vida dos animais criados na indústria. Logo, criou-se a dualidade vegano abolicionista e vegano bem-estarista. Inserindo minha breve opinião aqui, eu acho muito problemático chamar veganos de bem-estaristas, porque veganos, por definição, são antiespecistas e, portanto, não podem ser bem-estaristas. Vegano bem-estarista é um oxímoro. Eu acredito que todo vegano é abolicionista no sentido de que nenhum de nós jamais vai se contentar com uma exploração menos cruel dos animais. A gente vai seguir lutando, utilizando as mais diversas estratégias para superação do especismo. Se uma pessoa é bem-estarista, logo ela não pode ser vegana. Ela pode até não explorar animais, mas ser vegan é um posicionamento ético e não comporta a defesa do bem-estar como solução final para o problema que é o especismo. Agora eu vou entrar mais a fundo aqui e trazer uma série de questionamentos sobre a questão das campanhas pelo fim das gaiolas na criação de galinhas poedeiras, que é a questão mais polêmica aqui no Brasil, e é por aqui que voam as vespas. Antes de mais nada, eu vou tentar trazer para vocês um entendimento melhor sobre como funciona a linha de raciocínio que levou várias organizações ao redor do globo, sim, a Terra é redonda, a adotarem essa estratégia. O que mais inspira esse tipo de campanha é talvez um conceito chamado de altruísmo eficaz. Um dos maiores divulgadores desse conceito é, pasmem ou não, Peter Singer, esse mesmo que escreveu esse livro aqui. O altruísmo eficaz, resumindo bem, prega que nossas ações para diminuir o sofrimento de outrem devem ser baseadas em um pensamento racional sobre o tema. Ele trabalha bastante também dentro da ideia de doação de dinheiro como uma solução para os vários problemas que a humanidade enfrenta. Eu vou dar um exemplo simples aqui que o Peter Singer fala num TED sobre o assunto. Bem, parece uma boa ideia doar dinheiro para uma ONG que treina cães guias, né? Talvez. Vamos pensar melhor sobre isso. Para dar um cão guia para uma pessoa cega nos Estados Unidos, por exemplo, você precisa empregar
empregar cerca de $40 mil na criação e treinamento desse cachorro. Agora, existe uma outra ONG que trabalha com a questão da cegueira de uma maneira diferente. Essa ONG, para curar uma pessoa de traucoma e impedir que ela fique cega, gasta entre $20 e $50. Segundo o Altruísmo Eficaz, é preferível que a gente gaste esses $40 mil para curar entre 400 e 2 mil pessoas da cegueira, ao invés de treinar um único cão que vai facilitar a vida de uma única pessoa cega. Sendo assim, se você for doar alguma quantia em dinheiro para alguma instituição, você deve primeiro investigar o quão efetiva é essa instituição e de que forma esses recursos estão sendo gastos. Eu devo dizer, antes de continuar, que eu vejo vários problemas na forma como o altruísmo eficaz é divulgado hoje, já que ele trabalha na lógica do capitalismo e não questiona as raízes do problema da desigualdade. Eu vou me estender mais sobre isso num vídeo que eu ainda vou fazer com críticas ao capitalismo, mas por hora é só isso. Feito o parênteses, vamos continuar. Por causa desse conceito de doar de forma eficaz, nos Estados Unidos surgiram instituições que trabalham avaliando organizações para dizer quais delas são mais efetivas, facilitando a vida de quem quer doar para essas organizações. Esse é o caso da GiveWell e da Animal Charity Evaluators. E é aí que entra a estratégia das campanhas para banir gaiolas. Para banir o consumo de ovos não existe apoio popular. As pessoas querem continuar comendo ovos e ainda não estão dispostas a parar. Já para banir uma prática tão violenta como o confinamento de galinhas em gaiolas, existe sim apoio popular. E é relativamente fácil para uma organização pedir que empresas eliminem as gaiolas da sua cadeia de fornecimento de ovos. Com as campanhas que expõem a forma como essas galinhas são criadas, as empresas acabam cedendo e se comprometem a parar de usar ou vender ovos de galinhas criadas dentro de gaiolas. As organizações defendem que a criação de galinhas em galpões, fora de gaiolas, ainda é muito problemática e que livre de gaiola não quer dizer livre de crueldade, mas é um bocado menos sofrido para as galinhas. Sendo assim, com um investimento relativamente baixo, essas campanhas conseguem diminuir o sofrimento de milhões de animais. Entrando mais um pouco na polêmica aqui no Brasil, um fato que marcou muito essa questão foi uma matéria que saiu no Vista-se, mostrando algumas ONGs que receberam dinheiro especificamente para campanhas para banir gaiolas. Eu devo dizer, antes de mais nada, que as informações que foram apresentadas na matéria do Vista-se são públicas, e a OPP, que é quem fez essas doações, faz doações desse tipo para inúmeras organizações que atuam nas mais diversas causas. Tá tudo detalhado no site deles e os links estão aqui na descrição. Para entender por que essas doações foram feitas com esse objetivo específico, o de banir gaiolas, a gente tem que entender o que eu expliquei anteriormente, que é a forma como os doadores enxergam a efetividade dessas campanhas. O que interessa para esses doadores é quantas galinhas vão se libertar das gaiolas a cada $10 que eu doar para essa organização. Esse cálculo é muito mais fácil de ser feito e esses números são muito mais simples de serem apresentados para os doadores do que, por exemplo, quantas pessoas se tornaram veganas depois de uma campanha educativa que eu apoiei com $10. E é por isso também que existe um grande investimento em campanhas que estimulam empresas, organizações e instituições governamentais a adotarem um dia na semana sem produtos de origem animal em seus refeitórios. É muito fácil mensurar, por exemplo, quantas refeições veganas são servidas a cada $10 doados por uma organização. Pode parecer um tanto robótico pensar nesses animais apenas em termos de números, e é realmente complicado contabilizar a quantidade de sofrimento de cada animal, mas essa é a maneira que quem trabalha com esse tipo de raciocínio, do altruísmo eficaz, encontrou de tentar diminuir a maior quantidade de sofrimento com o menor investimento possível. Eu vou falar já sobre as principais críticas que fazem em relação às campanhas que visam banir as gaiolas, mas antes eu queria colocar um parênteses aqui para problematizar em cima de uma outra questão que ficou muito famosa e gerou bastante discussão também aqui no Brasil, que é a exportação de animais vivos. Veja bem, a luta contra a exportação de animais vivos, assim como a luta para banir gaiolas, é uma luta que, caso a gente ganhe, vai apenas melhorar a vida dos animais que vão ser mortos de uma maneira ou de outra. Quando, no Porto de Santos, os ativistas foram todos protestar contra aquela injustiça, eles todos tinham certeza que, embarcando ou não, aqueles animais seriam mortos. A grande questão da tentativa de banir a exportação de animais vivos é a de redução do sofrimento, já que as viagens são terríveis para os animais. Ou seja, essa é de certa maneira uma reforma que visa o bem-estar dos animais. A demanda pela carne nos países que importam animais vivos vai continuar. E se os animais não forem exportados vivos, eles vão ser exportados mortos, infelizmente. Isso não é para dizer que essa luta é em vão, eu acho que ela é válida. Eu só estou traçando esse paralelo para facilitar um pouco o entendimento sobre esse tema. Voltando para a questão das galinhas poedeiras no Brasil, eu devo fazer uma ressalva aqui para eu não ser mal interpretado. Criticar é válido, criticar é importante. Eu não quero passar a impressão aqui de que nós não devemos criticar ninguém, mas é importante pontuar que essas críticas devem ser construtivas e agregadoras se a gente quiser criar um mundo melhor. Então, vamos lá. Vitor, eu já ouvi que a própria indústria da carne que dá dinheiro para incentivar o mercado cage-free
É verdade? Olha, para acreditar nisso, você tem que acreditar que as organizações que trabalham com essas campanhas são todas mentirosas e que elas são formadas por carnistas que querem promover o consumo de mais ovos e que querem que mais animais sofram. Eu conheço várias dessas organizações de perto e eu posso afirmar com certeza que o que acontece é justamente o contrário. Essas organizações são formadas por pessoas veganas que têm interesse genuíno na libertação animal. Não é à toa que em países onde as empresas mais relevantes do mercado já baniram as gaiolas, as ONGs continuam trabalhando em outras áreas de criação de animais, como eliminação das células de gestação na criação de porcos ou o próprio banimento da exportação de animais vivos. Essas ONGs não vão se dar por satisfeitas com o fim das gaiolas. O trabalho continua e o objetivo final é a libertação animal. Mas, Vitor, não é mais barato criar galinhas fora de gaiolas, já que assim eles nem precisam comprar as gaiolas para produzir ovo? A princípio, parece que faz muito sentido, mas pensa aqui comigo. Se fosse mais barato criar galinhas fora de gaiolas, provavelmente nem existiriam gaiolas para começo de conversa. As gaiolas foram criadas para reduzir os custos, já que elas permitem que as galinhas sejam empilhadas umas sobre as outras, ocupando menos espaço. Elas também permitem com que a limpeza das fezes seja facilitada, e aí são contratados menos funcionários para fazer esse trabalho. Por isso que com gaiolas é mais barato. Pensa no seguinte, para esse argumento ser verdadeiro, a própria indústria estaria doando milhões de dólares para que organizações queimassem a imagem de empresas para que a própria indústria barateasse o seu próprio custo de produção? Faz sentido isso? Por que elas não iriam simplesmente falar, bem, parece que sem gaiola é mais barato, vou fazer isso? Vitor, me disseram uma vez que uma dessas organizações recebia dinheiro do McDonald's. Você sabe alguma coisa sobre isso? Olha, uma coisa você pode ter certeza, as grandes empresas odeiam essas ONGs. O McDonald's sofre perda de capital em relação à imagem da sua marca há décadas por conta de ações dessas organizações. Não faz sentido absolutamente nenhum que o McDonald's esteja pagando para uma organização que vai prejudicar sua imagem depois. Mas, Vitor, não, falando sério agora, quando essas organizações pregam o fim das gaiolas, elas podem estar passando a ideia de que o problema é só as gaiolas. E aí a galera vai entender que comer ovos de galinhas livres de gaiolas não tem problema. Olha, eu já pensei muito sobre essa questão. Eu acho que para algumas pessoas essas campanhas podem realmente gerar esse resultado. Mas eu tenho bons motivos para acreditar que, se isso acontece, é com uma minoria das pessoas que são expostas a esse tipo de campanha. Eu acredito nisso porque a maioria das ONGs que trabalham com essas campanhas também tem um trabalho educativo que promove o veganismo. Nenhuma delas incentiva o consumo de ovos. E é muito comum que essas organizações tenham material falando sobre os problemas da criação de galinhas poedeiras em galpões. Quando essas ONGs falam com empresas que lucram com a exploração animal, elas usam uma linguagem diferente do que quando elas falam com o público geral. Eu tô entendendo, mas eu li que o número de ovos vendidos aumentou mesmo com essas campanhas. Isso não quer dizer que elas estão dando errado? Parece que sim. Mas se a gente pensar bem, a grande maioria dessas campanhas pressiona as empresas para que elas façam essa mudança de forma gradual. Aqui no Brasil, a data limite dos compromissos é de 2025 para a maioria dessas empresas. Sendo assim, não tem como ter certeza sobre a forma como essas campanhas estão impactando o mercado agora. Além disso, existe uma infinidade de fatores que influenciam o aumento ou queda do consumo de ovos, como o preço da carne, crises sanitárias, mudanças de acordos internacionais, mudanças climáticas. E é muito difícil apontar um único culpado pela flutuação desses números, porque a gente não consegue isolar nenhuma dessas variáveis. Vitor, eu prometo que eu só vou fazer mais essa pergunta. As galinhas criadas em galpões não acabam sofrendo mais do que as galinhas criadas em gaiolas? Olha, em alguns aspectos pode até ser que sim, mas de uma maneira geral, eu acredito que a vida delas é realmente muito menos ruim fora das gaiolas. Fora das gaiolas, elas não precisam pisar em grades de arame a vida inteira. Elas também conseguem bater suas asas e fugir de conflitos. Eu acredito que em termos de saúde mental deve ser bem menos ruim também ter um pouco mais de área para se movimentar. É claro que a criação em galpões é horrível, cruel e muito, muito triste. Mas eu acredito que é um bocado menos triste do que a vida nas gaiolas. Aqui é importante entender muito bem que quando eu critico as gaiolas, eu não estou promovendo que se consumam ovos de galinhas criados em galpões. Da mesma forma que quando eu critico o consumo de foie gras, eu não estou incentivando o consumo de fígados não inflamados de patos. Quando eu critico práticas cruéis, eu não incentivo práticas menos cruéis. Eu só critico essas práticas cruéis mesmo. Bem, eu acho que eu abordei bem alguns dos aspectos mais importantes nessa questão. Existem outros, mas o vídeo vai ficar muito longo se eu entrar em cada um deles, e vocês já devem estar meio cansados, né? Então vamos para a conclusão, onde eu vou tentar dar a minha sugestão aqui sobre a forma como a gente deve lidar com essa questão dentro do movimento. Uma coisa que todos nós temos que admitir é que, independentemente da estratégia adotada por cada organização ou cada ativista, todos nós estamos agindo no melhor das nossas intenções. Por mais que eu não concorde com alguma forma específica de ativismo, eu não vou usar meu tempo expondo, xingando outros ativistas que adotaram essa estratégia. Se você tem um ponto de vista muito diferente e acredita que a estratégia de uma ONG ou ativista é errada, chama essa pessoa para um café, senta numa mesa e apresenta seus argumentos, sem ódio, sem intriga, sem xingamento. E se no final da conversa vocês não concordarem em nada, agradece o tempo que essa pessoa dedicou pro papo e segue o seu caminho. Não tem por que sair ridicularizando ativistas que não pensam como você. Eu não sou ingênuo pra achar que, nossa, agora com esse vídeo todo mundo vai ser amigo e só vai ter
amizade da hora dentro do movimento. Não, eu sei que não. E eu acredito que essas discordâncias são importantes pra gente construir juntos conceitos e ideais cada vez melhores. A questão é que essas discordâncias podem acontecer de uma maneira um pouco mais saudável. Eu tenho pessoas perto de mim que discordam de muitas das minhas ideias. Sempre que eu encontro alguém que questiona algum posicionamento meu, eu tento me aproximar dessa pessoa e perguntar sobre o posicionamento dela, pra entender por que ela pensa diferente de mim. Com isso, eu cresço e talvez essa pessoa cresça também. Eu também tenho críticas severas à estratégia que algumas ONGs e ativistas adotam, mas você pode ter certeza que você nunca vai assistir um vídeo nesse canal falando por que eu acho que fulano é um péssimo ativista. Se eu achar que vale a pena e perceber a abertura, eu vou falar diretamente com a pessoa e explicar onde eu acho que o ativismo dela pode melhorar. Se eu for falar sobre minhas críticas em um vídeo aqui, eu vou apresentar essas críticas de uma forma construtiva, respeitosa, nunca apontando dedos e expondo as pessoas. E mesmo que eu não concorde em nada com a estratégia de ativismo de outras pessoas ou organizações, eu vou sempre respeitar essas pessoas pelo empenho delas em lutarem por um mundo que elas acreditam que é melhor. A gente precisa ter um pouco mais de respeito, um pouco mais de empatia, talvez um pouco menos de intolerância e raiva. Talvez eu esteja sendo ingênuo aqui, mas eu realmente acredito que dá pra tornar essas discussões mais saudáveis. Se você não acha que meus pontos nesse vídeo aqui são interessantes, ou se você quiser me apresentar novos pontos, me chama pra conversar. Bora trocar uma ideia. Eu vou adorar conversar com quem discorda de mim, contanto que sempre, claro, de uma maneira respeitosa. Um adendo. Cada vez que um ativista gasta tempo xingando ou ridicularizando outro ativista, a indústria bate palmas. Pensa naqueles caras maus mesmo, que só pensam em dinheiro, esses brancos que andam de terno. Eles adoram assistir a gente se batendo. Eles sabem que cada hora que a gente passa se agredindo é uma hora menos que a gente passa incomodando eles. Então vamos se bater menos e discutir mais e de forma mais saudável, beleza? Por favor, promete. Obrigado, como sempre, por assistir mais um vídeo nesse canal. Se inscreve aí, por gentileza, curte esse vídeo e compartilha com absolutamente todo mundo que você conhece. Pode ser? Pode ser? Pode? Beleza então? Valeu demais, até a próxima e beijo. Eu vou falar aqui como um adendo final que esse vídeo eu gravei lendo um computador, que a Babi tá me ajudando. Então por isso que talvez esteja esquisito. Eu não tô olhando diretamente pra lente da câmera. Se você achou isso esquisito é por causa disso. Era um roteiro muito longo que eu ia gastar muito tempo se eu fosse ficar olhando o celular com o roteiro e olhando pra câmera, olhando o celular, olhando pra câmera. Então eu resolvi adotar essa estratégia do computador da Babi e ela me ajudou. Então é isso. Valeu, obrigado, beijo e até a próxima.